Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sextou! É sexta-feira, último dia útil da semana para a maioria dos brasileiros e brasileiras. E estamos às portas do final de semana. O sábado vai ser daqui a pouco. E não podemos dizer bom dia para quem? Bom dia para você, minha amiguinha. Bom dia para você, meu amiguinho. Ai, que bonitinho, né? Então, mais uma semana chegando ao fim, uma semana tumultuada, aliás, está terminando a semana e começando um mês. É o dia do Bolsonaro? Não. É o dia 1º de abril, o dia da mentira, o dia que vai ter muita pegadinha, muita mentiroca aí por aí. E aí, só que esse governo é tão de mentira que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, para começar o dia de hoje, nós temos o Vai Não Vai. É aquele Vai Não Vai, Fica Não Fica, de João Dória. João Dória Júnior vai assumir a presidência, a candidatura à presidência, ou vai ficar o outro caba lá, o Eduardo Leite, né? Então, nós vamos ter aí uma grande coisa aí que vai acontecer, né? E nós temos uma baixa na corrida presidencial. Mais um que pediu boné, não vai mais se candidatar a presidente, é o Sérgio Moro. Sérgio Moro saiu do Podemos, e entrou no União Brasil, que, para quem não sabe, é a fusão, né, do PSL com o DEM, e parece que boa parte do pessoal do desse novo partido não queria que o Moro fosse candidato a presidente. E ele vai ser candidato a deputado federal. Agora, por qual estado eu não sei. Porque, nossa, o pessoal tá falando muito de São Paulo, né? Porque São Paulo tem muito lixo que se candidatou a deputado e se elegeu, né? Por exemplo, um Bolsonaro, né? E outros groselhas aí, não sei. Eu acho engraçado como os burguesinhos quatrocentões de São Paulo falam muito de que o nordestino vota mal, mas na verdade é o paulista vota pior, né? E aqui São Paulo vai ser o grande campo de batalha, porque a gente sabe que como a eleição para presidente está polarizada, poucos vão se arriscar a tentar ameaçar o duelo entre Lula e Bolsonaro. E quem se enfrentar vai ser um mero coadjuvante, isso está cada vez mais claro. Voltando ao dólar, João Dólar, né? O João Dólar, né? Ele chegou a falar que iria desistir da candidatura à presidência, mas voltou atrás. Ele está jurando de pé junto que é candidato, mas será que é mais um 1º de abril? Vamos ver como é que vai ser, porque muitos caciques do PSDB não querem que ele seja candidato. Inclusive Aécio Neves, que está investindo forte
na campanha de Eduardo Leite, por uma simples razão: rejeição, tá? As candidaturas estão baseadas muito mais na rejeição do que no apelo, porque a campanha eleitoral pode mudar muito essa condição, né? Então vamos ver como é que vai ser. Ontem teve uma nota do Ministério da Defesa exaltando o golpe militar de 64, que nós atacamos com bastante veemência. Acho que todo mundo do campo da esquerda mandou a caserna paspica, né? Porque realmente eu acho que é um afronte, é um assinte e é uma provocação a todo o campo democrático, como eu havia dito ontem no episódio 49. Aliás, esse episódio é o 50º, é o episódio número 50 de Bom Dia Pra Quem. Então, gente, tá? Chegar a 50 episódios de praticamente diário é realmente uma coisa fantástica, né? Até música, porque eu falo demais, mas às vezes é cansativo, eu durmo tarde e tem que acordar cedo, é complicado mesmo produzir um podcast, então a gente tá fazendo, eu tô fazendo a minha parte, né? O Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, confirmou à Polícia Federal que Bolsonaro pediu para receber pastores. Opa! Nós temos corrupção aí. Solta a vinheta do crime de responsabilidade. Mais um, né? Mas o que acontece? No pensamento do Centrão é assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? O Bolsonaro não está atrapalhando os planos do Centrão, então está ajudando até demais, por isso que ele está lá, né? A gente sabe que é um julgamento político, né? Enquanto os interesses escusos de muitos deputados, testa de ferro dessa elite atrasada desse país, continuarem fazendo as coisas que estiverem fazendo, nós temos aí o Bolsonaro não vai ser sequer incomodado e vai continuar falando um monte de groselha, vai fazer toda aquela canalice que ele sempre fez discurso, inclusive citou o Lollapalooza, putz agria, falando que ele que pediu para tirar o negócio, que ele que deixou os negócios falar. Nossa, é umas coisa que assim não dá para entender o que passa na cabeça desse sujeito. Mas é a estratégia troll, que eu já cansei de dizer. É a estratégia troll, né? De ser controverso. Ele é propositalmente controverso, né? E ele faz isso justamente para manter a sua base de acéfalos mobilizada, né? Mas voltando aqui à questão da eleição, tá? É polarizado, já está polarizada a questão da a eleição para presidente. Também vai estar polarizado a eleição para senador, porque é uma vaga só para cada estado, então a eleição pode seguir esse processo de duopólio entre Lula e Bolsonaro, então vai ter em cada estado alguém que vai grudar no Lula e outro que vai grudar no Bolsonaro e vai ter essa disputa nos estados. No governo estadual, eu não sei, parece que as péssimas escolhas dos brasileiros nos governos estaduais trouxe reflexos. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos aqui o João Dória, que pode se candidatar novamente a governador, né? Caso largue o osso da corrida presidencial, aí muda todo o contexto, muda todo o cenário do governo no estado de São Paulo. E o
Mas no momento quem está na frente é o Haddad e ainda tem a definição se o Márcio França vai ou não lançar candidatura no governo de São Paulo. Então você vai ter vários cenários aí. No Rio de Janeiro também tem candidatura de esquerda e também de direita também. Então tem vários cenários aí em vários estados. Talvez no Nordeste, talvez o grande ponto de disputa seria partidos que são parceiros no nacional, mas que vão travar uma guerra no estadual, que é o PT e PSB, né? Então assim, vai ter treta aí. Só que talvez o grande ponto o grande, talvez seja não é o cenário que eu posso dizer, talvez o maior campo de batalha dessa disputa é são a Câmara dos Deputados, tá? Acho que talvez seja o ambiente que vai ser mais disputado entre os partidos, por isso que vai ter muito candidato aí que vai querer se lançar candidato em São Paulo, gente que são de outros estados, né? Mas eu entendo que daqui vai ter muita gente, que vai ter votações muito expressivas de muita gente do campo progressista, né? Agora, tem um ponto aqui que vai gerar polêmica dentro do campo da esquerda, é a federação do PSOL com o Rede Sustentabilidade. O ponto é que assim, o Rede Sustentabilidade votou pelo impeachment da Dilma. Nessa eleição que teve aqui na Assembleia Legislativa, teve deputada da Rede que votou a favor do governo e contra os professores no novo plano de carreira do magistério, que foi votado sem discutir com os professores, entendeu? Como é de praxe esse governo. Esse governo, ele impõe as coisas goela abaixo da população, e é preocupante muito a questão da educação, né? Porque desde muito tempo entende-se que a educação pelo aspecto quantitativo. Mas a gente está vendo legiões e legiões de jovens que estão com um problema seríssimo de aprendizado. Entendeu? Ainda mais e ainda agravado por essa situação de pandemia, que não houve o devido suporte a todos os alunos para que eles pudessem estudar. Então a gente está vendo aí uma situação que é preocupante. O gap educacional que nós estamos vivendo vai ter reflexos por anos e inclusive por décadas, porque houve uma paralisação do processo da educação, mesmo com toda a tecnologia que poderia ser oferecida e que não foi, né, às crianças e jovens, né? Então a gente teme, né, pelo futuro desse país, né? Mas eu entendo que existem pessoas dentro dessa elite que torcem pela ignorância, porque pessoas ignorantes, pessoas sem o devido entendimento da coisa, sem a devida consciência política, vão votar em qualquer imbecil que vai continuar lascando com a vida de todos nós. Então a gente vai ter que correr atrás disso, né? E a guerra. Não, antes da guerra. Não. O Zelensky vê situação difícil e demite 2 da Segurança Nacional. Tem uma história aqui de Chernobyl. Os russos deixaram a região da usina de Chernobyl, né, na Ucrânia, mas, gente, olha só que absurdo. Acho que, se eu não me engano, 200 ou 300 soldados russos tiveram que ser levados às pressas, retirados às pressas de Chernobyl,
por suspeita de intoxicação. A gente sabe que acho que é Pripyat, é a cidade onde fica a usina de Chernobyl, na Ucrânia, tem níveis de radiação extremamente altos, extremamente nocivos, que as pessoas não podem ficar lá por muito tempo. E os bobão lá do pessoal do Putin foi construir trincheira ali. Para que construir trincheira? Dentro de uma área extremamente radiativa e inabitável. Eu não sei o que passa na cabeça dos caras, mas eu só sei que o negócio lascou aí. Tava falando essa semana de acordo, só que parece que a coisa andou de lado, porque, como eu havia dito, né, aquela coisa do foi e voltou. O exército, a Rússia, o exército do Putin ameaçou tirar os seus soldados de Kiev, botou de volta e continua atacando, então não sei, sabe como é que vai ser. Quase 75% da população brasileira completou a imunização. Ó, que notícia boa. E agora a média móvel está em 213. Foram 290 novos óbitos, né, nas últimas 24 horas. 213 de média móvel, a mais baixa desde 19 de janeiro. Continua a variação de queda, 34%, é uma variação muito boa, para menos, né? Isso significa que aparentemente está tudo sob controle. A média móvel de casos conhecidos está em 25.910, então estão diminuindo, né? Continua em queda. Variação de 34% negativo também. Então tá começando, a gente já tá vendo a situação sob controle. Mas disseram que o Bolsonaro ia anunciar o fim da pandemia. Eu falei assim, não, você é doido? Você não é doido de fazer uma porcaria dessa, né? Dizer que acabou a pandemia. A pandemia não acabou, gente. Ela está sob controle. Mas se disser que acabou, ela vai voltar com tudo e nós vamos estar lascados. A gente tem que prestar muita atenção com o que aconteceu lá nas Europa, né? E acho que já tá bom, né? Já tá bom de falar, já falou muita coisa. E aí nós chegamos à sexta-feira, né? Mais uma semana acabando, mais um mês que chegou ao fim. E a gente tem que ficar feliz, né? De buscar as coisas, né? A gente tem capacidade, tem como mudar as coisas. Então a gente vai ter esperança de coisas novas. A gente precisa transformar e criar coisas novas, fazer com que você possa fazer as coisas diferentes, fazer um novo amanhã, fazer um novo tempo. Porque toda a coisa que a gente faz é como se fosse plantar sementes. Porque tudo que a gente faz no mundo, a gente tem uma intenção de fazer. Mesmo que não perceba, temos uma intenção. E essas sementes que a gente planta vai colher, vai sair, vai resultar em coisas que a gente vai colher no futuro. Então, se a gente plantar ensinamento, a gente vai colher sabedoria. Se a gente for plantar discórdia, a gente vai
colher sofrimento. E a gente precisa ter essa noção do que a gente pode plantar para depois colher. Porque é assim que a gente passa a ter uma posição de vida mais responsável, não apenas em relação a si, como em relação à vida, como em relação ao mundo. Então, cada palavra que eu solto aqui é coisa que é para... Esse final é realmente para dar aquele incentivo, aquele gás. São plantinhas que são sementinhas que eu estou plantando nos ouvidos de vocês. E é assim que a gente vai fazer com que tenhamos uma boa colheita de vida. Essa boa colheita de vida se faz por plantar e cultivar coisas boas, coisas novas, coisas que vão nos engrandecer no amanhã. Então, um beijo no coração de vocês, que esse final de semana seja maravilhoso, que nós possamos aproveitar para curtir bastante, descansar e chegar na segunda-feira totalmente revigorados com muita coisa boa na vida. Um beijo no coração de vocês, se cuidem até segunda-feira, o dia 4, né? 4 de abril, e com o episódio número 51, porque esse foi o 50. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.